Olá pessoal, boa tarde, Marco Fiaschetti, diretor executivo da Anfarmag, em mais uma live da Anfarmag. E hoje eu aqui com a doutora Valéria Fajon, da nossa equipe técnica farmacêutica. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Muito bem. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou me conectando aqui, vamos ver quem já está participando aqui da nossa live. Fechamento de mês, espero que o mês tenha sido bom para vocês. Eu tenho aqui o Michel, nós temos aqui a Ana Paula Garcia, a Carla Costa, enfim, são aqueles que nos acompanham aí periodicamente nas nossas já tradicionais lives de segunda-feira. Hoje eu estou aqui então com a doutora Valéria, farmacêutica da nossa equipe técnica, para falar sobre uma agenda anual, que a gente chama de Agenda Anual da Gestão da Qualidade, que também para variar algo inédito que só o nosso associado dispõe e que na verdade é um facilitador para orientar, apoiar os gestores em todo o cumprimento das obrigações legais e regulatórias que uma farmácia tem ao longo do ano. Eu começo aqui o nosso bate-papo com a Valéria. Valéria, uma farmácia de manipulação tem muitas obrigações legais e regulatórias ao longo do ano? Opa, temos um monte, temos diversas, tanto regulatórias, legais, né? E também a parte do nosso dia a dia, que a gente precisa verificar. Então, essa nossa agenda, ela ajuda com vários itens. Então, a gente tem lá listados inúmeros itens, vamos dizer que praticamente todos os itens, assim, de ordem obrigatória são todos, né? E os demais, a própria farmácia, ela acaba botando lá, mas a gente tem essa relação lá, facilitando o dia a dia das empresas, né? Então, pessoal, olha que bacana o que a Anfarmag preparou, isso já é quase uma tradição já dentro da Anfarmag. Mas todos os anos esse material ele é revisado pela nossa equipe. Então, num único documento, Valéria, é isso, né? Existe ali, numa planilha de Excel, uma forma bem fácil de acessar, ao longo de todos os 12 meses do próximo ano, um compilado de todas as obrigações técnicas e legais que a farmácia precisa cumprir ao longo do ano. Isso. Valéria, dá alguns exemplos de obrigações sanitárias que está nessa agenda anual e que a gente lembra o colega que ele precisa atentar àquela obrigação. Bom, nós temos tanto renovações de licenças, né? A própria licença sanitária. Hoje, a licença da Anvisa, ela não é mais obrigatória, né? Essa renovação anual. Porém, a licença local, em diversas cidades, ela é anual. Então, isso deve estar lá na agenda, para não passar, claro. Temos a parte de qualificação, a parte de inspeção, desculpa que eu me atrapalhei, desculpa aqui. As calibrações, né, que elas são anuais, a parte de análises, então, análise de água, análise de insumos, que são aquelas obrigatórias, né? Base galênica eu preciso mandar analisar a cada tanto tempo, é isso, Valéria? Isso mesmo, tá? Então lá a gente tem separado por período, então, anuais eu tenho as tais licenças, bimestrais eu tenho tais licenças, semestrais, tais obrigações e assim vai indo, tá? Então a gente tem inúmeros itens lá listados facilitando a empresa. Ou seja, pessoal, num único documento você tem todas as obrigações que a farmácia precisa cumprir ao longo do ano. E isso, o que é? Isso é facilidade para o gestor. Com certeza. Isso é economia de tempo, porque ele sabe exatamente o que ele precisa fazer em cada um daqueles meses. Eu diria que também isso é economia, porque eventualmente esquecer de renovar uma licença ou alguma obrigação acessória que não é cumprida, isso pode ocasionar penalidades para a farmácia, prejuízos para a farmácia. Então, num único documento, todos esses dados
Dê exemplos, Valéria, de obrigações que não são regulatórias. Por exemplo, eu preciso renovar a licença com bombeiro, não é sanitário, mas é uma obrigação, está lá na agenda? Está lá listada, tá? E assim, a gente fez até separadinho, nós temos uma planilha onde você tem listado todos os itens e os meses. Então, a própria farmácia, ela vai organizar, né, de uma forma onde ela vai visualizar em que mês ela vai estar fazendo aquela renovação. Porque bombeiro, por exemplo, ela varia também de cidade para cidade. Então, alguns são anuais, bianuais, às vezes vale por 5 anos. Então, isso tudo vai estar lá. Extintores, a gente precisa todos os anos fazer toda a recarga. Então, está lá listado. Nós temos, e também a parte sanitária, a parte de, por exemplo, porte econômico. É um item que a farmácia ela precisa se preocupar, porque quando ela precisar renovar alguma licença ou fazer alguma alteração na Anvisa que gere taxa, se ela não tiver com o porte correto, ela paga a taxa pelo maior porte. Então, isso tudo a gente lembra nessa agenda. Então, de tal a tal porte, no mês X, você tem que mandar essa documentação. O porte maior é em outro mês, né? Então, isso tudo a gente tem listado lá. Também imagino, por exemplo, uma obrigação não sanitária, não regulatória, legal. Por exemplo, renovar certidão de regularidade técnica junto ao conselho. Sim, isso também consta lá, isso a gente precisa todos os anos, todas as empresas precisam. Ou seja, renovar. Valéria, uma grande cola com todas as obrigações, uma tabelinha fácil. E pelo que a doutora Valéria está comentando aqui, pessoal, você pega essa planilha e aí você personaliza para cada situação, para cada farmácia. Sim. E nessa agenda também, o que tem de bastante legal todos os itens têm o embasamento legal. Então, você tem a obrigação e o embasamento legal. Então, tem a norma que define aquilo. Então, eu preciso fazer a análise de água a cada 6 meses. Aonde está essa obrigação? Aonde está isso? Na RDC 67 tem tal. Então, isso tudo está lá, tá? Então, além da listagem das obrigações, um link para legislação que determina aquela obrigatoriedade. PCMSO, PPRA, você tem lá a norma trabalhista que exige. Poxa, show de bola, hein, Valéria? A gente tem lá. Então, é só linkar, você já baixa a norma também. Muito bom. Quando a gente fala de baixar a norma, como que o associado ele acessa essa planilha? Bom, ela é gratuita, tá? Ela fica de forma online, tá? Então ele vai se logar, né? Ele se loga, ele entra lá na área do associado e ele baixa ela. Então ele baixa ela e ele personaliza daí da forma em que ele desejar. Então, como acessar a agenda? Eu me logo na área exclusiva dos associados, login e senha, encontro esse documento lá, que está como agenda anual da qualidade. Ela tá, deixa eu pegar a minha cola que eu até esqueci, produtos e serviços. O local dentro do... produtos e serviços, obrigações periódicas, tá? Então é só acessar lá, você baixa. E aí você baixa essa planilha, baixa no seu computador, personaliza, adequa, faz aquele ajuste fino e a partir daí você tem como se fosse um guia, uma bússola para você saber exatamente o que você precisa a cada mês e, consequentemente, você poder se planejar melhor em relação a isso. E no final dela, até para a gente complementar aqui, nas últimas abas, você tem até uma avaliação de fornecedores. Então, isso também já está nessa agenda. Que bacana. Então, você pode baixar e pode usar ela como referência também. Muito bom. A Anfamag pode me enviar essa planilha impressa? Não tem muito sentido, né, Valéria, encaminhar impressa, né? Na verdade, ela está lá de forma gratuita,
a farmácia ela pode baixar e daí a própria farmácia personaliza ela, porque se nós mandarmos ela pronta, ela não serve para todo mundo, Exato. né? Então cada empresa ela vai fazer a sua própria personalização. Quer dizer, que é um ajuste fino. Sim, retira um item, retira o outro. Se eu for farmácia homeopática, eu não vou usar tal item, a outra usa e assim vai. Ah, que bacana. Você falou que não custa nada para o associado? Não. Mais uma vez, gratuito. É isso. Mais uma vez, gratuito. Pessoal, mais uma vez eu vou brincar aqui, e óbvio que é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Se você não é sócio, a sua vida está difícil. Com certeza. Você imagine, você não tendo essa facilidade da equipe da Anfarmag, você tem que fazer por conta, compilar todas essas obrigações, estabelecer essa periodicidade, a probabilidade de esquecer de algo, até porque não é o dia a dia da farmácia muitas vezes, né, Valéria? Isso. Então, pessoal, para quem é sócio da Anfarmag, não existe custo adicional nenhum. Assim como não existem outros itens adicionais, e aí dando apenas alguns exemplos do que o associado tem de maneira gratuita, por exemplo, relatórios de auditoria realizadas pela equipe da Anfarmag, relatórios esses que servem para o seu processo de qualificação. Isso mesmo. E provavelmente na agenda anual da qualidade deve ter um formulário já mais ou menos pronto para a farmácia utilizar no processo de qualificação do seu fornecedor. Adivinhei? Tem sim, lá no finalzinho tem a parte de avaliação dele. Então você lá é só baixar também e adequar. A gente fez todo um exemplo, né? É claro que cada um pode tirar algum item, incluir, então é só meramente um exemplo, né? Ah, muito bem. Eu tenho aqui uma dúvida aqui, como se dá essa avaliação de fornecedores? Eu vou deixar para a doutora Valéria responder, mas em linhas gerais, toda farmácia de manipulação só pode fazer aquisição de insumos de fornecedores qualificados. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Como que a farmácia qualifica o seu fornecedor? Uma parte é auditoria in loco e a outra parte são outros indicadores que a farmácia determina. Fala um pouquinho sobre isso, Valéria, Tá bom. Qualificação de fornecedor. Bom, nós na verdade temos lá, a gente precisa cumprir um item da RDC 67, então você tem que fazer auditoria, né? Então este relatório ele fica também disponível gratuitamente para o associado, é só baixar. A parte de documentos legais, a própria farmácia que vai solicitar para aquele fornecedor. Então, todos os anos a farmácia precisa verificar em que período está vencendo. Então, é uma agenda também que ela vai ter que fazer, né? Então, em um período X eu vou ter que contactar com o meu fornecedor para solicitar os itens que estão vencendo, né? Além disso, a gente precisa fazer uma avaliação. Então, esta avaliação, a farmácia ela vai verificar, ela vai pontuar, né, se aquele fornecedor atende. Então, desde a própria compra, o processo se ele foi ok, a parte do insumo em si chegou ok, as análises desses insumos foram todas aprovadas. Então, isso tudo a gente vai pontuando para gerar a qualificação do nosso fornecedor, tá? Então, pessoal, desculpa, Valéria. Não, pode. É isso aí? Então, a gente deu um exemplo, né? Hoje a live não é sobre os serviços, os outros serviços que a gente disponibiliza para a gestão da qualidade, mas a gente deu um exemplo aqui. Até a questão da qualificação do fornecedor está previsto dentro da agenda anual da qualidade. Lembrando, pessoal, só para a gente encerrar esse assunto de qualificação de fornecedor, né? Qualificação de fornecedor, um dos itens obrigatórios é necessariamente auditoria in loco, que é feita ou por uma entidade representativa, e por isso que a Anfarmag investe em profissionais para irem até as empresas, fazerem a auditoria e liberar um relatório, e aí o associado, né, se apropria desse relatório, além de outros itens que a Valéria acabou de falar, e aí faz o processo de qualificação de fornecedor. Ou então a própria farmácia, ela teria que ir no fornecedor. Nem sempre isso é possível, para a grande maioria das farmácias. E também atentar o seguinte,
Para a qualificação de fornecedor, a legislação ela não permite um relatório de autoinspeção feito pelo próprio fornecedor, né, para equivaler a uma auditoria externa. É isso, equipe? Então, se por um acaso você está se utilizando de um relatório de autoinspeção feito pelo próprio fornecedor para fazer o processo de qualificação do fornecedor, atente, isso não tem respaldo, tá? Mas voltando aqui na nossa live da agenda, tá? Valéria, como que eu sei se todas as atividades que estão previstas lá na planilha eu tenho que seguir? Uma vez que ela precisa ser personalizada, né? Ou seja, todas estão lá, eu necessariamente preciso realizar? A grande maioria sim, né? Mas então a própria farmácia vai estar lá verificando. Por exemplo, a gente tem itens lá que falam sobre licenças em Polícia Civil, Polícia Federal. Se eu não trabalho com os itens, eu não vou precisar dessas licenças. Agora, se porventura eu tenho itens listados nas normas, sim, eu preciso cumprir. Então, claro que cada empresa vai ter que verificar o que realmente ela faz, né, para usar ou não todos os itens da agenda. Mas isso está bem fácil lá. Então entra item a item, verifica. Bom, eu preciso de uma licença X, trabalho com os produtos? Sim, então eu vou ter que ter, né? Então eu sigo ela. Aí, Valéria, aí responde lá para o nosso associado. Aí fiquei na dúvida. O que o associado faz? Pode ligar para cá, pode mandar perguntar assim, por escrito, por e-mail, por WhatsApp, atabaque, sinal de fumaça, não é isso? Então, a gente auxilia. Exato. Então, associado ao Farmag, essa agenda ela está disponível para você. Se por um acaso este for a dúvida, puxa, de tudo aqui, eu não sei se eu tenho que, né, a obrigação dentro aqui do meu município, do meu porte, seja lá o que for, não tem nenhum problema, né? Conte com a equipe da Anfarmag. A equipe da Anfarmag hoje é uma equipe farmacêutica, de profissionais experientes. A Valéria é uma dessas, né? Dessas integrantes, né? Uma das integrantes da nossa equipe farmacêutica, uma equipe de alto nível, com experiência. Até porque a Anfarmag não faria uma experiência com o associado, então é passar a mão no telefone, no atabaque e por aí vai, né? E além disso, Fiasquete, nós temos, a gente sempre alerta associados via informes. Então, eu preciso, chegou num prazo X, eu preciso obrigatoriamente enviar algum documento para a Anvisa, né? Então, por exemplo, porte. A Anfarmag, um período antes, ela vai mandar um e-mail informando lembrando, né, que você vai ter que mandar aquele porte, aquela comprovação, né, para a Anvisa. Ou então, alguma outra coisa, relatório de anorexígenos, por exemplo, né? Então, a cada 6 meses precisa mandar se houve algum evento adverso na sua empresa. Tendo ou não, quem trabalha precisa mandar. Então, a gente também sempre lembra um período antes. Então, fique atento também. Além disso tudo, temos alguns guias, né? Então, nós temos guias, por exemplo, de gerenciamento de resíduos. É uma coisa que a farmácia precisa cumprir. Nós temos lá prontinho um guia, como que a farmácia faz, de que forma ela faz. Então ela segue lá o nosso guia. Cursos, tem um monte de cursos prontos, né? Que na verdade precisamos cumprir, né? Então temos lá inúmeros cursos prontos, tanto para farmacêutico como para técnico. Já, inclusive, inúmeros deles têm a parte de testes, né, certificado. Então, você tem como comprovar para a tua vigilância sanitária que cumpriu aquele item, que é um item também que obrigatoriamente precisa ser feito por todas as empresas. Valéria, então você está me dizendo que além da Anfarmag, através da planilha anual da gestão da qualidade, te lembrar tudo o que você precisa fazer, a Anfarmag ainda disponibiliza uma equipe técnica, curso, manual, dicas online, informes, aonde ensina
a pessoa a cumprir aquela obrigação, é isso? Sim. Então é um pacote completo. Completo, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, caso você ainda não seja associado da Anfarmag, tenha a sua vida facilitada, então a informação privilegiada, são cursos gratuitos, economias que são consequentes dos parceiros. Aliás, falando em economia, só um break aqui, Luvas Coletivas, o maior sucesso, um projeto, um piloto que nós lançamos há 2 semanas atrás, é isso, né, equipe? 2 semanas atrás, a nossa expectativa nessa primeira compra coletiva era comercializar algo ao redor de 100 packs de luvas. Então nós estamos falando, cada pack tem quantas caixas? 10, né? Então nós estamos imaginando aí por volta aí de 100 packs, nós já passamos os 500 packs de luva. Né? Até nós brincamos, né? O Fiasquete perdeu uma aposta aqui, que eu achava que apenas em 2 dias a gente sairia do preço de R$18,75 para R$14,50. Nós conseguimos já um volume para garantir o R$14,50 praticamente depois de 24 horas. E lembrando que compras coletivas de luva, se você ainda não o fez, o faça, é um preço imbatível, condições de entrega também imbatíveis, você só tem até essa sexta-feira para baixar o aplicativo e fazer a sua compra coletiva, tá bom? Não poderia perder aqui a oportunidade, tá? Valéria, repete pra gente, vê aí na sua colinha outra vez, aonde que está essa planilha, essa agenda anual dentro da área do associado. Então eu vou lá, me logo, login e senha. Produtos e serviços, obrigações periódicas. Aí vai ter lá um linkzinho lá. Aí já baixa, vai ter lá Copiou agenda anual. Muito. Aliás, quando eu ponho login e senha e entro naquela área do associado, aquilo é um universo de situações, né? Muita coisa. E nós temos aqui esse ano para facilitar ainda mais a navegação, aí você encontrar com facilidade tudo que a gente disponibiliza. Aguardem em 2020, tem novidades no nosso site, vai ficar muito melhor. Estou aqui, atrás da câmera aqui, tem a nossa responsável, a gerente de comunicação, está me dando ok, é isso, ao longo do ano nós vamos reformular tudo isso para ficar ainda mais fácil, para você poder acessar, como também o aplicativo que nós já lançamos, que além das compras coletivas, ele também tem lá as funcionalidades de você poder ter na palma da mão todos os nossos informes, as nossas orientações, como também em 2020 vai poder se inscrever nos cursos da Anfarmag. Então, nós estamos avançando aí também. Repete para a gente outra vez, Valéria, eu preciso renovar a licença de funcionamento da minha farmácia todos os anos? Na Anvisa não mais, tá? Então, a AFE não mais, desde 2014, porém... Aliás, obra da Anfarmag, né? Obra da Anfarmag. Sempre bom lembrar. Porém, a licença sanitária local, ela varia de cidade para cidade. Por exemplo, São Paulo, a renovação é a cada 3 anos, tá? Porém, a maioria das cidades é anual ainda, tá? Então precisa verificar, tá? Outra coisa aqui que está contemplada na agenda anual da gestão da qualidade é a declaração de porte econômico. Valéria, por que a farmácia precisa declarar porte econômico para a Anvisa? Tá, eu já falei antes, mas vamos lá. Porque se precisar, porventura, gerar alguma guia, seja para uma alteração, alguma coisa que necessite gerar guia de recolhimento, se a farmácia não tiver com o porte correto, ela paga sempre pelo maior. Então, todos os anos, na virada do ano, as empresas elas passam para grande porte. E os valores são muito, muito diferentes. Então, uma taxa para uma microempresa, se for R$800, para uma de grande porte é R$8.000, R$15.000, às vezes, então depende do porte, tá? Então, é por isso que é importantíssimo todo ano as empresas mandarem essa atualização lá para a Anvisa. Muito bom. Tem aqui uma pergunta, qual é o preço deste guia para quem não é associado? Não tem preço.
Pessoal, a Anfarmag, ela trabalha, e aí, tirando aqui a brincadeira, é óbvio, nem se a gente quisesse, né? Porque a entidade, ela na verdade, ela trabalha pelos interesses dos seus associados. São os associados que contribuem com a Anfarmag todos os meses, através daquele valor de contribuição, e que hoje, pessoal, é um valor por volta, aí, depende também do porte da farmácia, mas eu diria aí que na média, por volta de R$200 por mês, então um valor bastante competitivo, não é um valor alto, e em troca disso a Anfarmag trabalha para beneficiar esse associado todos os dias. Então não é uma questão de quanto custa o material A ou o material B, né? A ideia é que você que ainda não é associado, que você venha fazer parte da associação, se beneficiar de tudo que a gente oferece para esses associados, e mais, também apoiar a entidade que trabalha 24 horas por dia na sustentação técnica, política, econômica e social da farmácia de manipulação. Então, além das facilidades, das contrapartidas que é tangível para a farmácia, poxa, eu pago 200 e recebo tanta coisa além de R$200, mas é também o apoio à entidade para que a gente continue avançando nas nossas interlocuções com os órgãos do Estado, com os parlamentares, autoridades, por exemplo, o associado. E nós temos uma equipe em Brasília, todos os dias acompanhando tudo que acontece dentro dos poderes constituídos, justamente para poder identificar oportunidades ou ameaças para o setor. Então, venha fazer parte do associativismo da Anfarmag, contribua, se beneficie, dentro daquela lógica, juntos somos mais. Então, em linhas gerais, é isso. Valéria, o que mais de destaque nós temos aí da agenda anual ou de algo que você queira colocar para os colegas aí já nesse encerramento aqui da nossa live? Bom, o que eu acho assim, eu já estive lá no outro lado. Daquele lado, dentro da farmácia, não é isso? Então, assim, se você verificar todos os itens lá, é uma mão na roda mesmo, tá? Porque a gente tem tudo listado, o que a gente realmente precisa fazer. Então isso facilita muito o dia a dia. E a gente sabe que é muito corrido para quem está trabalhando numa empresa com 1000 coisas para estar fazendo, atendendo cliente, fazendo compras, verificando essa parte técnica toda e além disso essas obrigações todas que precisam ser realmente cumpridas. Então ajuda muito, né? Então eu sou suspeita, mas recomendo o uso. Muito bom. Então é isso, pessoal. Você que é associado na Anfarmag, então acesse a área restrita ao associado, login e senha, localize aí a nossa agenda, aproveite que você entra nessa área restrita e conheça, se atualize sobre tudo que está disponível. Não faz muito tempo eu recebi aqui uma ligação de uma associada e falando o seguinte: Fiasquete, eu sempre fui muito crítica em relação à Anfarmag, mas eu estou te ligando para confessar uma coisa. Eu falei, o que foi, Beltrana? Eu não consigo mais acompanhar tudo de novo que está dentro da área restrita do associado, porque provavelmente toda semana tem algo bacana, importante, pertinente lá para você poder usufruir. Então, aproveite, né, Valéria? E eu falei antes dos guias. Na área de guias lá, a gente tem muitos guias que vocês podem usar. Então, guias desde rotulagem, tá? que é algo fundamental hoje. Guia de prescritores, né? Quem pode realmente prescrever ou não, tá? A própria portaria 240, que nós temos lá o guia desde a parte de solicitação de licença até a parte dos mapas, como fazer os mapas. Então a gente tem lá todo passo a passo
Então isso ajuda muito. Quase Manual de 80 boas cursos. práticas. Então temos inúmeros guias lá, são 14, 15, 18, sei lá, tem um monte. Nem você está acompanhando, nem mais né, Valéria? eu sei, acho que são 14 que tem lá. Então é só baixar eles, gente, e usar. Usufruir. É isso. Então é isso, pessoal. Nós estamos encerrando então mais uma live hoje com a doutora Valéria Fajon, da nossa equipe farmacêutica. E eu desejo para vocês aí um mês de dezembro bastante produtivo, que vocês batam as suas metas, né, e vocês utilizem o suporte, a facilidade que a Anfarmag oferece e também o carinho, o suporte, o profissionalismo de toda a nossa equipe aqui, tá bom? Um beijo do Fiasquete, boa semana, valeu, Valéria. Tchau, tchau, Um abraço. obrigada, Valeu. até mais. Tchau, tchau.